Hoje vamos mergulhar em um dos filmes de terror mais icônicos de todos os tempos, A Hora do Pesadelo. Você já ouviu falar que a inspiração por trás do temido Freddy Krueger está ligada a uma história real perturbadora? A história do famoso maníaco de suéter listrado não foi apenas uma invenção do roteirista e diretor Wes Craven. O filme, na verdade, é baseado em eventos da vida real. Como é comum em filmes violentos baseados em histórias verdadeiras, a verdadeira inspiração para Freddy Krueger é bastante perturbadora. Então, fique até o final para uma viagem assustadora pela verdade por trás desse clássico do terror. Em 1977, mais de 100 Hmong inexplicavelmente morreram durante o sono. Hmong é um grupo étnico que se originou na região montanhosa do Sudeste Asiático, abrangendo partes da China, Laos, Vietnã, Tailândia e outros países vizinhos. A morte desses homens perfeitamente saudáveis foi atribuída posteriormente à arritmia cardíaca, mas pessoas supersticiosas do Laos culpam o Dab Tsuam, um espírito maligno que mata durante o sono e que se manifesta na forma de uma mulher ciumenta. Esses eventos reais deram origem ao termo SUNDS, conhecido como Síndrome da Morte Noturna Súbita e Inexplicável, uma condição que foi cunhada após a misteriosa morte de homens saudáveis em todo o mundo enquanto dormiam. Se Freddy Krueger já te dá pesadelos, você nem quer começar a pensar no Dab Tsuam. Esses Hmong que viviam nos Estados Unidos começaram a morrer misteriosamente durante o sono. Os casos chamaram a atenção da mídia quando Lai Hoa, um médico Hmong que vivia na América, foi a primeira vítima do que inicialmente foi chamado de Asian Death Syndrome. Após a morte de Hoa durante o sono, uma assistente social que o conhecia ficou surpresa, pois ele era fisicamente ativo e estava com boa saúde. A morte desse médico foi reportada pelo LA Times, que passou a cobrir 20 casos semelhantes ao longo dos 4 anos seguintes. As vítimas eram principalmente homens, com uma idade média de 33 anos, geralmente saudáveis. Testemunhas relataram ter ouvido as vítimas gemerem ou terem dificuldades para respirar pouco antes de suas mortes. Alguns afirmaram ter ouvido as vítimas falarem sobre ter pesadelos várias noites antes de suas mortes. Em 1981, 26 homens, a maioria deles refugiados, morreram durante o sono, levando o Centro Federal de Controle de Doenças a rotular a causa da morte como Síndrome da Morte Noturna Súbita e Inexplicável. Metade das mortes totais dos Hmong nesse período foram atribuídas aos SUNDS, de acordo com o examinador médico do Condado de Orange, no estado da Califórnia. Junto com os filipinos, muitos Hmong acreditam em um espírito chamado Dab Tsuam, ou Dab Tsog, que assume a forma de uma mulher ciumenta e visita os homens enquanto dormem. Esses espíritos maliciosos prendem e sufocam suas vítimas de maneira semelhante às alucinações às vezes experimentadas por aqueles que sofrem de paralisia do sono. Alguns pesquisadores sugerem que as mortes misteriosas podem estar relacionadas à paralisia do sono, que ocorre quando o mecanismo que impede as pessoas de se moverem durante o sono não desliga após o despertar. As vítimas de paralisia do sono estão completamente acordadas, mas incapazes de se mover. Para piorar, muitos experimentam alucinações assustadoras durante a paralisia, como pessoas sombrias ou uma velha que prende suas vítimas sentando em seu peito. Na crença local, essas alucinações são consideradas como Dab Tsuam pelo povo Hmong e acredita-se que assombram aqueles que não respeitam seus ancestrais. Na época do surto de SUNDS de 1977, havia cerca de 35 mil Hmong vivendo nos Estados Unidos, o que tornou a quantidade de pessoas afetadas pela síndrome monumental. No entanto, mortes misteriosas semelhantes eram comuns em vários países asiáticos há anos, e muitas dessas vítimas não eram Hmong. Mortes semelhantes ocorreram em lugares como Filipinas, Tailândia e Japão. Mais de 500 homens japoneses morreram dessa mesma síndrome, e 230 homens saudáveis tailandeses morreram durante o sono entre 1982 e 1990. E nas Filipinas ela é responsável pelas mortes de 43 em cada 100 mil filipinos todos os anos. Muitas das mortes misteriosas na Tailândia foram atribuídas ao estresse causado pelo trabalho em condições difíceis por mais de 13 horas por dia, o que sugere que a praga é causada por mais do que apenas genética.
Após uma série de homens começarem a morrer durante o sono em 1977, o fato de que todas as vítimas estavam saudáveis intrigou as autoridades. Como muitos dos Hmong que morreram eram refugiados, médicos culparam suas mortes inexplicadas pelo estresse da mudança e choque cultural. Um ex-general do Laos afirmou que seus compatriotas morreram devido a uma resposta tardia a ataques químicos infligidos por seus inimigos comunistas. Médicos nas Filipinas acreditaram que as vítimas sofreram de paralisia do sono antes de morrerem, e que suas mortes foram causadas por pancreatite hemorrágica aguda. Um examinador médico em Minnesota levou os incidentes misteriosos a um lugar macabro, quando sugeriu que as vítimas morreram de tanto medo. Nas Filipinas, acredita-se que o Sunds seja obra do Bati-Bati, um espírito vingativo que muitas vezes assume a forma de uma mulher grotesca e obesa. Segundo a lenda, Bati-Bati fica em árvores e se enfurece quando as pessoas as cortam para construir suas casas. Segundo as lendas, Bati-Bati procura buracos nas paredes das casas para que possa entrar e se estabelecer. Se uma pessoa adormecer muito perto do buraco onde ela está escondida, Bati-Bati se sentará no peito da pessoa, efetivamente esmagando-a com seu peso. Wes Craven, o diretor de A Hora do Pesadelo, lançou o filme em 1984, 3 anos após ouvir sobre as misteriosas mortes de vários Hmong. Ele alega que 3 artigos de jornal que leu no LA Times inspiraram o personagem Freddy Krueger, que vem atrás de suas vítimas enquanto elas dormem. Craven recordou a história de um homem de 21 anos que estava tão certo de que seus pesadelos o matariam que se recusou a dormir. Preocupada com sua saúde, a família do homem deu-lhe alguns comprimidos para dormir, que ele jogou fora imediatamente. Pouco tempo depois, ele finalmente adormeceu, apenas para começar a gritar e se debater. Quando sua família o encontrou, o homem estava morto, sem causa determinável. Como evidência do comprometimento do homem em ficar acordado, uma cafeteira foi encontrada escondida em seu quarto. Não está claro se essa história realmente ocorreu, ou se Craven acidentalmente juntou pedaços de várias histórias diferentes, mas a narrativa resultou em um dos maiores e mais adorados personagens de terror já concebidos. Essa história real por trás de A Hora do Pesadelo nos faz repensar o quão assustador o filme realmente é, sabendo que a inspiração para Freddy Krueger está enraizada em eventos tão perturbadores da vida real. Você ainda se sente seguro para dormir? Você viu algo parecido? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Até a próxima, e muito cuidado!